A gente sabe que nessa época do ano, a situação complica, né? Quando a gente fala de... isso que você está pensando, viu? A situação epidemiológica aqui no Amazonas segue ali preocupando as autoridades. O Ministério da Saúde está investigando outras 5 mortes que podem ter sido causadas por dengue. A Samara Maciel já está aqui com a gente ao vivo na tela do Alô e ela vai trazer para a gente essas informações relacionadas, inclusive, ao aumento de casos aqui no estado, hein, Samara? Muito boa tarde para você, minha amiga. Ainda bem que a chuvinha já deu uma trégua, né? Deu uma aliviada também e a gente fala a respeito desses casos. Essas mortes estão sendo investigadas. Tem um prazo, Samara, mais ou menos ali para a gente dizer se essas mortes foram causadas pela dengue ou não, já que estão sendo analisadas? Não, Mayara, por enquanto não dá para confirmar nada. Existem algumas especulações da própria FVS, porque no exame que eles fazem laboratorial, dá um outro, não confirma que é dengue e algumas também não confirmam que é Oropost. Então, por isso que hoje existe toda uma reunião entre o Ministério da Saúde, FVS, Secretaria de Saúde, para tentar acelerar esse processo de investigação, os estudos científicos, para que eles de fato consigam confirmar essa informação. Muito boa tarde para você e também para quem está assistindo aqui o nosso Alô Cidade. O último boletim que foi divulgado em relação às arboviroses da região norte, né, no caso o estado do Amazonas, que é quando a gente fala de Oropost, dengue, zika, chikungunya. Esse boletim ele confirmou que existem 5 mortes que estão sendo investigadas em todo o estado do Amazonas, que possivelmente possam ser de dengue, mas por enquanto a FVS não confirma e nem o Ministério da Saúde. Por enquanto, eles estão investigando essas 5 mortes. 3 delas são aqui na capital amazonense, uma em Lábrea e outra no município de Coari. O que se sabe de fato é que mais de 5.200 pessoas foram infectadas do dia 1º de janeiro até esse último boletim que foi divulgado na segunda-feira. Então a gente tem aí um número alarmante, um número preocupante, mais de 5.000 pessoas infectadas pela dengue, voltando-se aí um surto que precisa de uma atenção. E é por isso que hoje a FVS, as equipes de saúde estão fazendo esse alerta para a população que tome os cuidados de prevenção, que é evitar água parada e todos esses detalhes que muitas pessoas acabam ignorando, achando que não vai acontecer, que o mosquito não vai se proliferar ali. E no fim das contas é isso que acontece e por consequência a gente tem a proliferação do mosquito e da doença, infectando mais e mais pessoas aqui na capital amazonense. Nesse boletim a gente também traz o aumento da Oropost. Já são aproximadamente 1.300 casos confirmados da Oropost aqui no estado do Amazonas. Então existe todo um estudo, como eu falei ainda há pouco, para que eles consigam identificar se de fato existe um novo vetor, se existe um novo vírus aí, como a gente acompanhava no período da Covid, né, que acabavam existindo novas variantes. Então é mais ou menos isso que acontece hoje aqui em relação à dengue e à Oropost, que é o que mais está chamando a atenção. Então fica aí o alerta e também para que toda a população tome as medidas de prevenção para evitar que o mosquito consiga se proliferar. Verificar se tem água parada de repente numa caixa d'água, dentro de uma pequena vasilha de plástico que às vezes está jogada no fundo do quintal. As plantas, os vasos precisam ser trocados porque, por exemplo, a gente está no período de chuva. Então, quem tem esses recipientes no fundo da casa tem que ficar atento depois que a chuva passar, faz uma limpeza, faz uma geral, tá bom? E quem tem criança de 10 e 11 anos de idade em casa, já prepara a caderneta de vacinação, porque a gente já sabe que a vacinação contra a dengue já começou aqui na capital amazonense, começou na última quinta-feira. Então essas crianças, elas já podem começar a se imunizar, com exceção aquela criança que está agora infectada pela dengue. Essa criança, ela tem que esperar o prazo de 6 meses para que ela consiga se recuperar, para de fato receber esse imunizante. E esse imunizante ele é dividido em 2 doses. A criança toma a primeira dose, daqui a 3 meses ela toma a segunda dose da vacina contra a dengue. Por enquanto, somente crianças de 10 e 11 anos de idade podem receber o imunizante. Muitas grávidas, muitos idosos estavam perguntando se eles poderiam tomar a vacina. Por enquanto não, o público-alvo é esse. A meta é vacinar mais de 60.000 crianças aqui na capital amazonense. Então, para que a gente consiga proteger e consiga avançar nessa etapa de imunização,
que as crianças todas sejam vacinadas para que elas possam ficar seguras contra a dengue, que hoje está trazendo muita preocupação aqui no estado do Amazonas. Então, como eu falei, existem 5 mortes que até então possivelmente possam ser de dengue, mas por enquanto a FVS não confirma. Eles estão investigando e é claro que a gente vai continuar acompanhando esse trabalho e trazer informações atualizadas ao longo da programação da TV A Crítica. Maiara. Muito obrigada, Samara, pelas informações. O alerta também já foi repassado, né? É sempre bom a gente redobrar os cuidados, ainda mais agora, nessa época do ano. E aí, tá a fim de ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV A Crítica? Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho. Sempre que a gente tiver novidade, você vai ser notificado. Fica com a gente.